criança muito terrível, digamos assim. Muito terrível. Eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E quando eu precisei abandonar a escola, por conta dos processos de violência que eu passei, foi uma coisa bem dolorosa. Tinha todo o contexto de dor de outras questões, mas abandonar a escola era uma dor. Mas eu era muito espoleta, eu sempre fui muito pra frente, eu sempre falei muito, eu fazia tudo, eu tinha boas notas, mas as professoras sempre reclamavam de que fala muito demais e tem uma coisa de liderança com a sala. Então vai instaurando caos, vai instaurando esse caos. Era uma criança amada? Era uma criança amada. Era uma criança que fazia as coisas? Era uma criança que fazia as coisas. Mas era uma criança que eu falava demais. Eu sou sagitariana com lua em gêmeos, então assim, eu falo, amo me expressar, amo falar. Mas eu era uma criança plena, feliz e cresci num lar matriarcal, minha mãe, minha avó, minhas tias, todas que Você sente que isso fez a diferença? Tipo, ser rodeada de mulheres? Porque eu sou um cara rodeado de mulheres na minha criação e eu julgo que eu cresci diferente dos outros meninos, assim, os que cresceram perto de mim, por conta dessa casa com só mulher. Com você foi assim também? Totalmente. A força daquelas mulheres, o empenho daquelas mulheres, a educação daquelas mulheres, a história daquelas mulheres e aquele ambiente que as mulheres ensinavam todo dia o que é viver mesmo, o que é fazer das tripas corações, o que é dar conta de uma série de demandas. Então, eu devo muito a essas mulheres, eu devo muito à minha mãe, eu devo muito à minha avó, eu devo muito às minhas tias, porque elas me ensinaram muita coisa em vários viés, né? Me ensinaram muita coisa sobre mundo, me ensinaram muita coisa sobre relacionamento, me ensinaram muita coisa sobre vida. Desde sempre esses assuntos eram abordados ali? Sempre teve essa coisa, mas também eu acho que eu sempre fui uma criança que fui muito atenta. Ainda que não se falava muita coisa, eu lia muita coisa, eu captava muita coisa e eu pegava muita coisa. E eu não gostava muito de quando elas estavam reunidas, porque elas se encontravam na casa da minha avó. Minha avó fazia um cuscuz maravilhoso, que todo mundo amava. Minha avó é baiana, então fazia um cuscuz. Então no final do trabalho, elas eram todas empregadas domésticas, essas minhas tias. Então elas iam ali pra casa da minha avó. Chegavam ou de São Paulo, iam porque era em Francisco Morato, ou estavam trabalhando em alguma casa ali perto e se reuniam pra falar de novela, falar do programa que passava no rádio, do Eli Correia. Ai. Era o programa policial da época, não era? Não, era o programa... programa de senhora, programa de tia. O Eli Correia é aquele que fala, oi, gente! Exatamente. Puta que pariu, velho! Eu não conheço. E ele tinha um quadro, eu não lembro o nome do programa, não vou lembrar o nome do programa, mas ele tinha um quadro chamado Cartas pra Você. E ele lia cartas que as ouvintes mandavam. E essas cartas sempre eram histórias muito emotivas, eram histórias ou espiritualizadas, tinha toda uma... E elas gostavam de se encontrar pra falar de como foi as cartas, do programa. E você assistia na época? Era de rádio, eu escutava com a minha avó.